Cara, você falou o Chaves, eu lembrei de uma coisa, aproveitando o gancho das É. coisas que você tá falando. Tem uma coisa também em dublagem que eu fico puto e bato o pé, que eu acho que as pessoas. É difícil ver, mas às vezes faz. E assim, quando faz, pô, no mínimo você tem que mandar ele tomar no cu, porque não dá. Porque é o seguinte, cara, não dá pra você começar com um dublador, um personagem, e sei lá, uma hora. Por quê? Trocar a Você voz. trocar a voz. Mano, não dá. Ó, tem o Chaves, quando você falou do. Eu lembro, porque tem uns episódios do Chaves, Aham. e o Chaves do SBT é o que a gente aprendeu a gostar. Isso. E aí, não sei, acharam um Chaves, o Chaves do Multishow, é um outro Chaves, é um É. outro do. Mano, não dá, irmão. É a mesma coisa que o Batman, eu já sei quem é o Batman, entendeu? Se amanhã chegar o Batman com uma outra vozinha, ó, se o cara não morrer do Batman, não tem que trocar. Então, cara, e você sabe que essa é outra história também. Por exemplo, o Chaves, quando ele chegou, foi uma imposição da Televisa, na verdade. O Chaves não era o programa central do pacote que foi comprado. Na época, o Silvio Santos, se não me engano, o Silvio Santos ele queria exibir. Ele teve a grande sacada, na verdade. O Silvio Santos é foda, né, cara? Ele teve a grande sacada de dublar novelas mexicanas. Ele falou Uhum, assim: "Porra, a gente gasta uma bala pra fazer novela aqui, a TV Tupi faliu, porque não tinha, uhum. gastou tanto com a produção das novelas que quebrou". Aí o Silvio Santos falou: "Porra, eu vou pegar novelas já feitas, prontas, e vou dublar". Aí só que aí ele comprou uma novela chamada Os Ricos Também Choram. Sim. Aí houve uma imposição à televisão: "Ó, a gente só vende Os Ricos Também Choram no pacote". Pacote. "Nossa, você vai ter que levar o Chaves". Ó, virou o truque da manga do cara. Aí fala: "Pô, quanto que é o Chaves?". Aí viu que tudo bem, vale a pena, vai. Uhum, Vamos lá, porque essa novela tá bombando no México, vai uhum. bombar aqui também. Sim. E aí ele pegou e comprou a novela, veio o Chaves junto, mas o Chaves: "Ó, guarda isso aí na prateleira, depois a gente vê o que faz com isso. Mas vamos dublar a novela". E ele quis dublar a novela, eh tipo, de forma que o público brasileiro não soubesse que a novela era mexicana. Uhum. Então, tipo, o aeroporto internacional do México virou Congonhas, Hum. Acapulco virou Guarujá. Hum. Eles começaram a adaptar toda a linguagem, e aí é uma merda, porque assim: "Ó, pra onde você vai?". "Vou pra Congonhas". Aí aparece escrito lá ainda: "Porto Internacional do México". Mas não dá, gente, não Aí dá. então, aí até que só pô, e agora, o que que a gente vai botar na programação? "Ah, vê aquilo lá que tá na prateleira". Fala pros cara dublar lá uns episódios pra ver se dá certo, né, e foi o Chaves. E na época era o Marcelo Gastaldi que fazia a voz do Chaves. Só que, porra, eu acho que o Marcelo Gastaldi eu não cheguei a conhecer ele. Uhum, Ele morreu, eu acho que muito jovem ainda pra assim, você fala, tudo bem, meia idade, mas, uhum, jovem, uhum. né, ele faleceu. Então o que acontece, ele tinha feito tudo que havia do Chaves até ele falecer. Depois que ele faleceu, aí que surgiram os novos programas, Ah, tá, que entendi. foi para o Multishow. Mas assim, aí houve uma série de testes para fazer o Chaves, para fazer o Chapolin, enfim. E o próprio cara, o ator original do Chaves já estava já com uma certa idade, ele já não era um jovenzinho, enfim. Mas, aí escolheram uma voz de um cara que era do teatro, televisão, não lembro agora o nome dele, pra fazer a voz do Chapolin, porque eles acharam que o cara era comediante, era engraçado. Eu lembro que ele tinha feito também que ele era a voz do Topo Gigio Tá. numa época, enfim. Eh, e depois, o que aconteceu? Aí ele ganhou o teste para fazer o Chaves, mas era completamente diferente, o tipo de humor. O humor dele era um humor mais escrachado. Então o Chaves, ele perdeu um pouco da inocência na Uhum, interpretação desse cara. uhum, Mais tarde, eles fizeram novos testes, e aí o Tata Guarnieri conseguiu imitar, hã, muito bem o o estilo do Marcelo Gastaldi. uhum. De interpretar. Então ele passou a fazer, por exemplo, o desenho do Chaves, se não me engano. E aí convidaram ele para fazer alguns episódios, enfim. E aí depois o Tatá ainda não f ele não deu continuidade, mas aí
A pessoa que veio substituir o Tatá depois também sabia imitar o Marcelo Gastaldi muito bem. Então continuou, aí começou a dar a cara do Marcelo. Então tem alguns episódios do Chaves que tem uma interpretação um pouco mais escrachada, que não era desses caras que vieram depois imitando o Marcelo Gastaldi. Na minha concepção, eu tenho até também tem um vídeo que fala sobre isso no meu perfil do Instagram também, no IGTV, que fala justamente sobre a substituição das vozes, né? E qual é o critério, qual é... E muitas vezes nós mesmos não sabemos qual é o critério, porque essas informações não chegam para nós. Por exemplo, eu fiz o seriado Glee, onde eu dublei o professor Will Schuster, nas 2 primeiras temporadas. Aí a Globo comprou o seriado Glee e as temporadas seguintes foram feitas por um elenco do Rio de Janeiro. Tem explicação, tem justificativa. A dublagem de São Paulo estava maravilhosa. A TV Bandeirantes, que exibiu o restante das temporadas, porque ele tinha sido concebido primeiro para a TV Bandeirantes, as 2 primeiras temporadas, para a exibição das temporadas seguintes, a TV Bandeirantes falou, não, eu quero a dublagem de São Paulo, vou manter o elenco, e aí a gente acabou dublando o restante da série, mas somente para a TV Bandeirantes. Então aquilo que está nos streamings ou na Globo é misto, as 2 primeiras temporadas do elenco de São Paulo, o restante do elenco do Rio de Janeiro. Acho que foi até 5 temporadas, enfim, depois o ator se matou lá, o menino que fazia o fim, enfim. Mas você tem, por exemplo, a saga Crepúsculo. É inexplicável. Um teste fantástico aqui em São Paulo. Eu cheguei a fazer o teste também do Robert Pattinson, na época eu não ganhei. Quem pegou foi o Wendell. Mas ele dublou o primeiro filme, aí misteriosamente resolvem dublar os outros 2 no Rio de Janeiro, mudando a voz de todo mundo. Sabe assim? Então, eu particularmente, eu entendo isso como uma falta de respeito com o público. Né? Porque se você entrevistar, você pega o microfone e vai de boca em boca falando, você gosta que mudem as vozes dos personagens no meio da série? Acho que não. A maioria das pessoas não vai gostar. A maioria das pessoas vai dizer que prefere a voz identificada com aquele original. Por exemplo, a mesma coisa aconteceu, por exemplo, com o Bruce Willis. Bruce Willis. O Newton da Mata faleceu. Infelizmente, o Newton da Mata, porque era a voz marcante do Bruce Willis. O Newton da Mata era um cara desses que você chamava ele do Rio de Janeiro para vir para São Paulo. Para fazer. Sim, porque o cara é o Bruce Willis. Porque o cara era o Bruce Willis, exatamente. Então, quando faleceu o Newton da Mata, em nada contra o colega que veio substituir depois também, mas assim, não era o mesmo padrão. Sim. Não era o mesmo timbre vocal. E você tem no elenco de dubladores, tanto mais no Rio de Janeiro do que em São Paulo até, mas você tem o timbre de voz mais parecido com aquilo que era o Newton da Mata.